E aí, turminha, tudo bem? Boa tarde, boa noite ou bom dia, eu não sei o horário que vocês estão acessando. Continuação, essa aula vai ser bem curta, tá? Continuação da resenha crítica. Para fazer essa aula, precisa ter assistido a resenha crítica parte um. Note que essa é a parte 2. Então, se você está aqui e não viu a parte um, volta nos vídeos anteriores. Se você estiver vendo esse vídeo no WhatsApp, volta acima, provavelmente vai ter aí a resenha crítica parte um, beleza? Agora é a parte 2, tudo bem? E nessa parte 2 um exercício, né? Lembra que eu passei na semana anterior o filme para vocês assistirem, 12 Homens e uma Sentença. Agora chegou a hora da gente utilizar o conhecimento e o filme que vocês assistiram na semana passada. Então, quem está aqui agora e não assistiu o filme e não assistiu às aulas anteriores, ou não fez desde lá de texto argumentativo um, não tem jeito, precisa voltar a todas essas aulas. Então nós temos, se eu não me engano, nós já estamos com mais de 30 aulas gravadas, né? O segundo bimestre nós trabalhamos praticamente só texto argumentativo, então isso aqui é uma continuidade. Para você entrar nos, colocar tudo em dia, principalmente o conhecimento em dia, né? Que é o mais importante, você precisa voltar lá desde texto argumentativo parte um. E aí tem parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, se eu não me engano. Depois gênero textual debate, até chegar no filme e chegar na resenha crítica parte um e agora a resenha crítica parte 2, tudo bem? O que eu estou querendo dizer é que nós temos um caminho. E a tecnologia tem uma coisa boa, que você pode voltar e assistir. Então você tem essa oportunidade de colocar tudo em dia. Só precisa voltar e ter tempo para assistir as aulas e fazer as atividades e, sobretudo, mandar as atividades, ok? Então, a atividade de hoje é fazer uma resenha crítica sobre o filme 12 Homens e uma Sentença. Notem que eu coloquei eu apresentei esse filme para a gente trabalhar a questão do debate que está dentro do conteúdo do filme. Então, na narrativa do filme, na história, pra, a história ajuda a gente a entender um pouco de como funciona essa questão do debate, a troca de ideia, a troca de informações, apresentação de pontos de vista distintos, diferentes. Então, esse texto esse filme, aliás, é tudo sobre isso, né? Agora, o que eu tô vendo agora, o que eu tô pedindo para vocês nesse exercício, tá? A gente ainda vai conversar sobre o conteúdo do filme, fiquem tranquilos. Nós vamos ter uma aula, um debate, nós vamos ter uma oportunidade para falar isso, seja numa live, seja num fórum, não sei, a gente vai conseguir fazer isso. Mas agora o exercício é você olhar do ponto de vista do é, da pessoa que está assistindo o filme. Então, você não tanto na questão do debate em si, mas da avaliação do filme como uma obra, né? Como um entretenimento, como uma oportunidade de aprendizado. Então você vai analisar o filme de fora, ok? Fazendo a resenha crítica. Então, as características do gênero resenha crítica eu disse na parte um. E aí eu só quero frisar algumas coisas que eu vou mostrar agora, tá? Antes que eu me esqueça de falar, mínimo 20 linhas para esse texto, ok? Até porque, para quem assistiu a aula anterior, sabe que a resenha crítica não tem como ser curta, né? Porque você vai fazer um resumo geral do filme. Então, um resumo, por mais que você
resuma muito, 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 não dá para você resumir em 2 linhas, por exemplo, um filme de 1 hora e meia, né? Então vamos lá. Então eu quero só focar em algumas coisinhas para ressaltar sobre a produção dessa resenha. Lembrando que se você quer ver tudo, tudo, tudo sobre resenha, tem que assistir a parte um. Aliás, se você quer, não, você tem que ver a parte um, ok? Então vamos lá. Então, alguns pontos que eu quero que vocês tenham atenção. Primeiro, não esquecer da contextualização, a introdução do texto. O que eu estou querendo dizer é, o primeiro parágrafo sempre tem que ser uma contextualização. O que é uma contextualização? É você avisar para o leitor, você deixar claro para o leitor de alguma forma sobre o que você vai falar, ok? Não dá para começar o texto, olha, a história do 12 homens e uma sentença, essa, aquela, eu não gostei. Não, não é assim que começa. Você vai fazer uma introdução. Primeiro falar que 12 homens é um filme, falar sobre. Tenta pesquisar um pouco sobre a história, tentar montar uma introdução para depois você cair na parte mais densa do texto, que é entrar com muitas informações. Então tenta deixar leve, uma contextualização geral, bem geralzona. Sabe qual que é a dica para fazer uma contextualização, uma introdução legal? É você pensar no ponto de vista do leitor. Qual que é o ponto de vista do leitor? É você pensar que a pessoa que vai ler o seu texto não sabe nada do que você está falando. Então você precisa deixar claro que é um filme, precisa deixar claro de quando foi esse filme, do que fala o filme, tudo bem? Então precisa deixar claro isso, porque muitas vezes, e eu tenho essa experiência, eu faço isso e vocês também fazem muito. Muitas vezes a gente cai na armadilha de escrever um texto pensando que todo mundo sabe o que você já tem na sua cabeça. Então, que todo mundo sabe sobre o que você está escrevendo. E não é. Na verdade, a maioria das pessoas não pensam como você. Então, não, e muitas vezes não tem as mesmas informações que você. Então, você vai escrever esse texto pensando, por exemplo, no seu tio distante que não sabe nada sobre esse filme, que não sabe nada sobre a matéria, não sabe nada sobre resenha, não sabe nada do assunto que você está tratando agora. Por exemplo, eu estou falando tio, por exemplo, mas qualquer outra pessoa que esteja por fora de qualquer assunto. Então, você lembrar disso te ajuda a fazer uma introdução bem feita, ok? Segunda coisa, segundo ponto, não esquecer de ter uma análise detalhada. É óbvio que vocês já aprenderam que a resenha é a junção de 2 gêneros: o gênero resumo e o outro gênero que é o texto argumentativo no geral. Então, tem as características do resumo junto com o texto argumentativo. Logo, você precisa fazer um resumo. O que eu estou deixando claro é que a análise tem que ser detalhada. Não precisa se preocupar que você vai contar o começo e meio fim do filme. Quem está lendo a resenha já sabe, já pressupõe que esse gênero já tem uma análise detalhada. Então, pode contar o começo, meio, fim, contar toda a história do filme detalhadamente, da forma como você se lembra, da forma como você consegue, claro, mas você precisa contar toda a história e fazer o resumo. Apresentar opinião é óbvio, porque senão vai ser só uma resenha e não uma resenha crítica. Então, é uma resenha crítica, já pressupõe opinião. Você pode fazer de 2 formas. Você pode ir apresentando o texto e mesclando sua opinião a cada ponto, ou você pode fazer todo o resumo e no final dar a sua opinião. Mas, normalmente, quem faz isso, se não fizer uma boa argumentação, que é o próximo tópico que eu quero chamar a atenção, faz o seu texto ficar genérico. Tipo assim, eu conto toda a história do filme. Na minha opinião, o filme é muito bom porque ensina a gente a argumentar.
Ponto. Contexto genérico, né? O problema de deixar para o final a argumentação é essa, a opinião é essa, que você acaba correndo o risco de criar um texto genérico, e não é essa a ideia. A ideia é que você apresente, né, bons argumentos. E para os pros argumentos serem bons, já estou falando do próximo tópico, eles precisam ter justificativa e dados, ok? Professor, mas como assim os dados? As informações do filme que vocês assistiram. Olha, essa uma parte específica do filme, pegar um detalhe específico, sabe? Não dá só um argumento. Ah, só é bom por isso, por um motivo. Não, tem que ter mais motivo. Um filme só é bom por uma coisa? Não pode ser, né? Ou pelo menos não deveria. Então você tem que tentar encontrar mais argumentos, ok? Não só um. E uma coisa que eu frisei bastante na primeira aula sobre a resenha crítica é sobre os recursos linguísticos, e eu mostrei para vocês que em duas das resenhas que nós lemos tinha intertextualidade. Então, né? A da aula passada no final a gente até ouviu uma música que tinha relação com o artigo, que tinha relação com uma obra literária inglesa. Então, isso é intertextualidade, quando o seu texto ele conversa intelectualmente com outros textos. Então, tentem usar a intertextualidade. Se não conseguir, tudo bem, mas tentem. Melhora o texto de vocês. Ok? E não só a intertextualidade, como outros recursos, figuras de linguagens, comparações. Comparações já é uma figura de linguagem, mas comparações de uma obra com outra, de um filme com outro, tá? Então, esses recursos linguísticos são bem-vindos, ok? Texto de no mínimo 20 linhas. Tem que pôr um título para o seu texto, ok? O título não é 12 homens e uma sentença, esse é o título do filme, ok? Cria um texto, um título criativo, tudo bem? Me entrega até o fim dessa semana, né? Nem preciso colocar o e-mail aqui que vocês já sabem. Se tiver dúvida, manda aqui nos comentários ou dá um grito para mim no WhatsApp por alguma forma de comunicação, tá bom? A gente se vê, boa atividade, tchau, tchau.